minha gente, como nós examinamos, repito, quem quiser depois acessar o capítulo anterior que foi gravado, que foi produzido, é interessante até para se contextualizar, mas como nós examinamos na abordagem do exame que fizemos do texto bíblico, né, do texto aí de Mateus e de Lucas, né, que ensejou esse comentário de Allan Kardec. Allan Kardec era muito econômico, era de uma precisão econômica, de uma economia de motivos, né? E ele foi na essência. Lembram que eu aventei aqui várias hipóteses sobre esse encontro desse homem, né? Desde de alguém que dizia para Jesus: deixa-me cuidar de meu pai, no sentido de enterrar ele, no sentido de esperar ele adoecer, falecer, e aí enterrá-lo e depois segui-lo, né? Porque a expressão que é utilizada, segundo o Pastorino, é ambígua, né? Que foi traduzida por enterrar. Poderia ser enterrar no sentido de viver com meu pai, com minha família, e depois que o meu pai se for, aí eu sigo. Como também a hipótese, né, que Joana de Ângeles aventa em uma colocação preciosa de Jesus e atualidade, quando ela aborda essa questão e traz uma informação preciosa dizendo que esse homem era um interesseiro, estava interessado na herança e na necessidade de prantear o pai para que o Estado não ficasse com os bens, já que se não se demonstrasse um amor filial verdadeiro, a herança era repassada para o Estado. Joana de Ângeles faz essa abordagem em Jesus e Atualidade, se eu me falei menor, Jesus e Decisão, e Jesus, sabendo disso, dá o ensinamento para aquele homem: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Frase enigmática, razão pela qual está contida nesse capítulo 23, porque Kardec reuniu nesse capítulo 23, Estranha Moral, essas passagens cuja linguagem, cujo texto é estranho. Parece estranho, pelo menos ao pé da letra, terem sido ditas por Jesus. E aí, Kardec aborda a questão do entendimento do texto, como diz Emmanuel, né? O espírito da letra, né? A letra é uma coisa e o espírito da letra é outra, né? E além da letra. Bom, aqui a gente tem a questão que Kardec abordou, que é o fundo moral. Lembram que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer: os evangelhos têm vários aspectos: predições, milagres, atos comuns da vida do Cristo, palavras dele que serviram de dogmas para a igreja e ensino moral. E Kardec vai dizer: o objetivo dessa obra é ficar no ensino moral. O ensino moral é consenso nas religiões. Todas as religiões cristãs se curvam diante do ensino moral. Reverenciam o ensino moral. Não obstante, as outras passagens é motivo de muita polêmica, de muita discussão. Mas o ensino moral, todo mundo se curva. E é esse o objetivo da obra. Os outros itens, Kardec não aborda nessa obra, mas abordou na codificação toda. Milagre e predição, ele aborda em a Gênese. Palavras que deram origem aos dogmas da igreja, o céu e o inferno. E atos comuns da vida do Cristo, no próprio Obras Póstumas, e na própria Gênese e no Livro dos Espíritos, quando ele fala de algumas passagens do Evangelho. Então ele abordou todos os 5. Mas o ensino moral é do Evangelho. A gente aqui tenta aprofundar. Bom, independente de qualquer que seja a interpretação que você dê, aquela passagem daquele homem, que depois dessa colocação se foi, e não se tem notícia dele mais no Evangelho, se ele voltou para ficar com Jesus, para seguir Jesus, não se sabe. Independente da passagem, a interpretação de Kardec cabe. Porque Kardec ia na raiz. Ele ia naquilo que era essencial. Ele até, como ele diz nos textos deles, ele eliminava colocações interessantes, mas que poderiam ser duvidosas. Ele preferia não publicar. Ele disse: eu nunca me arrependi. Ele tem um texto de Kardec na Revista Espírita que ele diz isso. Nunca me arrependi de ter revisado textos e até de não ter publicado alguma coisa que não me parecia satisfatória. O bom senso, o cuidado, a prudência kardeciana, né? E apesar das possíveis explicações, de todas as explicações possíveis que a gente possa dar, o fundo moral é o mesmo, e a essência moral que Kardec pegou aqui, que Kardec tocou, é a mesma. A verdade é que o que Kardec diz nessa passagem, trocando em miúdos, olhe, é uma questão apenas de linguagem. Porque esse ensinamento que Jesus coloca nessa frase enigmática, ele falou diversas vezes em outras passagens.
Diversas vezes ele falava da diferença entre o mundo material e o mundo invisível. Diversos momentos ele falava de priorizar um em detrimento de outro. Não desconsiderar o segundo em detrimento do primeiro, não priorizá-lo em detrimento daquele. E essa é a questão. Porque se o mundo material não fosse importante, para que a gente não iria? Alguma importância tem o mundo material para o espírito. Do contrário, ele progrediria ou ficaria sem a reencarnação. Há uma necessidade. Mas a questão é dar o valor àquilo que ele tem, às coisas, né? Como também ao espírito, ao valor, à dimensão certa. Então, Kardec está dizendo de outra forma que assim, meu filho, só a linguagem é que está estranha aqui, mas esse ensinamento Jesus repetiu várias vezes. Disse de outras formas. Falou de outras maneiras. E a gente pode até elastecer aqui o ensinamento de uma forma simbólica, né? Pensar, por exemplo, sabe qual é a vez que enterrar aparece no Evangelho de novo? Na parábola dos talentos. Quando aquele que ficou com um talento, que não produziu, enterrou debaixo da terra e depois devolveu ao seu senhor. E aí a gente fez a abordagem aqui sobre a parábola dos talentos, né? A ideia de enterrar tem um sentido simbólico também, né? O hebreu tinha muito hábito do sepultamento, né? Então sepultar, enterrar tem a ver com morte. E aí tem algo simbólico, né? O que é que eu sepulto? O que é que eu mato em mim mesmo? É uma interpretação interessante, né? Enterrar o talento. Sepultá-lo. O sepultamento simbólico aqui, né? Que aí tem a ver com algo, até que se a gente for elastecer aqui, né, na abordagem de Joana de Ângeles, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, pode ter uma abordagem inconsciente. Aquilo que está no inconsciente está enterrado. Aquilo que eu não vejo, que eu não acesso, que eu não tomo conhecimento, e que, portanto, é um arquivo morto, até o momento que eu ilumine com meu autoconhecimento, com minha autodescoberta. Essa é uma possibilidade aqui psicológica. Por quê? Porque aqueles que vivem uma vida apenas exterior, sem mergulhar... Eu vou fazer uma colocação bem psicológica agora, tá? Segura na cadeira, toma remédio de pressão, vamos lá. Aqueles que vivem uma vida apenas exterior, vivem em falta de contato consigo próprio e com seu mundo interior. Portanto, com seu mundo inconsciente. E aí não enxergam graça na vida e se sentem mortas. Uma morte psíquica, uma morte existencial, uma morte social. Não vê sentido, não vê graça. Por quê? Porque há uma dissonância entre o ego e o inconsciente, entre o eu e o eu profundo que eu sou. Essa falta de sintonia faz com que a gente tenha vazio existencial, como diz Joana de Ângeles na obra Amor, Imbatível Amor. Quantos de nós não vivemos isso? Uma certa ausência de significado, de sentido para a vida. E a verdade é que o materialismo que a gente tem aí não ajuda. Com todo respeito aos materialistas e aos ateus, nenhum demérito para eles, até porque há gente muito boa nessa área. Mas a filosofia materialista, no sentido da conclusão, não ajuda muito nesse sentido, porque a gente conversava isso em Mediúnica ontem, a lógica do materialismo é levar você ao pessimismo. Porque, no materialismo, tudo está se destruindo. Tudo está caminhando para a destruição. Como diz um autor de psicanálise, né? A vida é uma coletânea de perdas. Se é criança, você perde a infância. Depois você perde a juventude. Depois você perde o vigor, a vitalidade. Depois você perde a saúde, se não morrer antes. A vida é uma coletânea de perdas. Aí perde laços afetivos, vínculos sociais, vínculos amorosos. Essa é a visão materialista. É uma visão que nem o lítio resolve. É uma visão que... por isso que as grandes mentes que foram materialistas, que foram mentes realmente admiráveis, sofisticadas da filosofia, da ciência, foram pessimistas. Os grandes autores do existencialismo, do niilismo, né? Todos eles tiveram conclusões pessimistas. Por quê? Porque o materialismo não ajuda. E eles eram realmente intelectos admiráveis. O que Schopenhauer dizia? Schopenhauer dizia que a vida é sofrimento. Sabe por quê? Porque a felicidade que você está usufruindo hoje,
o desejo que você está satisfazendo agora já é passado, já satisfez. O prazer que você agora sorve já não é mais agora, já está no passado, já sorveu. Então, o desejo satisfeito hoje já é sofrimento do desejo que passou. E saudade do prazer que eu tinha, eu não tenho mais. Olha que é um negócio difícil de se animar, viu? E tem mais. Se quiser, a gente piora aqui. Né? Tudo parece estar caminhando para a morte. Com exceção daquilo que já está morto. Então, é essa visão material. Ou seja, tudo que você tem vai piorar. Não fique feliz muito não, que vai piorar. Você tem beleza, tem saúde, tem juventude, é uma questão de tempo. O tempo vai resolver. É essa a ideia do materialismo. Né? Agora, olha a visão espiritual. Tudo que é eterno em você vai ficando melhor. Conhecimento, o tempo vai melhorar. Laços afetivos significativos, se é afeto significativo e verdadeiro, melhora com o tempo. Virtudes tende a melhorar. Potenciais da alma, moral, sentimento, intelectual, inteligência, tudo tende a progredir. Tudo tende a fazer você amadurecer os elementos do eu eterno. Só que numa visão materialista isso não tem graça porque vai acabar mesmo. O que adianta tudo isso se acaba com a morte? Então, nessa passagem de Jesus, que na verdade é um conjunto de 3 passagens, viu gente? A gente examinou. Aquele que queria seguir Jesus, mas não agora, e Jesus disse que queria primeiro ver a família, e Jesus disse, aquele que não que pegasse o arado, pegar o arado e olhar para trás não é digno do reino dos céus. Um outro que aborda ele também sobre a vida eterna, e esse caso do homem que queria enterrar seu pai. Na verdade, são 3 que abordam ele de maneira sucessiva. E aqui a gente tem uma questão interessante, que é a do apego. Por quê? Porque o pai, simbolizado na família, por incrível que pareça, a família tem uma dimensão espiritual, tem um aspecto divino, é um elemento que, oferecido pela divindade para o nosso progresso espiritual, a divindade nos colocou em família, porque nós temos necessidade de desenvolver determinados aspectos em família. Portanto, tem raízes espirituais a família. Mas, por incrível que pareça, a família pode ser um empecilho na espiritualização do indivíduo, do sujeito. A família pode atrapalhar. E aqui, quando eu falo isso, eu preciso fazer um ajuste aqui para eu não estar concordando com quem diz assim: a culpa é o povo lá de casa, eu tento me espiritualizar, mas eles não deixam. Não culpe a família. Na verdade, a ideia de que, a depender de como você lida, você está aprisionado a questões familiares que não lhe deixam espiritualizar-se. A família pode ser um meio de você crescer espiritualmente. Ou pode ser um meio de reforçar os seus apegos e as suas paixões. Né? Então, esse símbolo de enterrar o pai remete a isso. O pai, na figura de um pai biológico, ou seja, de um laço consanguíneo, poderia estar sendo um empecilho, não por causa do pai, mas por causa do jovem. O apego era do jovem em relação ao pai. Né? Ou seja, até nos aspectos do bem, da herança, a herança, o bem material. Né? Então, Jesus aqui aborda a questão do apego também, da fixação. Ou seja, o que o jovem estava falando para Jesus, e Jesus deu uma resposta cabal para ele, porque Jesus sabia dar resposta para cada um. Para cada sujeito ele dava uma. Ele dava uma resposta. Não acho que a resposta aqui é generalizada, é customizada, é gourmetizada que está na moda. A resposta de Jesus é gourmetizada. Sabe por quê? Quem não lembra de Joana de Cusa que vai até ele? Ó, eu vou contar uma coisa aqui, com perdão, eu posso estar errando, mas a minha interpretação é a seguinte, que Joana de Cusa, naquele momento, ia para Jesus, querendo o aval de Jesus para largar o marido e os filhos. Porque a coisa não estava fácil em casa. Com perdão dela, mas eu acho que foi isso que ela queria. Porque queria segui-lo. E sabe qual foi a resposta dele? Que ele queria que ela seguisse ele. E o modo que ela tinha de seguir ele era ficar em casa.
Você vai me seguir dessa forma. Então, Jesus dava a resposta de acordo com a demanda, com a necessidade. Né? E depois, né, ela tomou um outro rumo, né, um rumo maior. Né? Mas, então, o que é que representa esse componente aqui do jovem com o pai? Herança e sepultamento. Tem a ver com distração. Jesus queria dizer o seguinte, olhe, se você quer focalizar na vida espiritual, cuidado com as distrações. Como diz Kardec, não tinha nada a ver o respeito filial de sepultar o genitor. Não é isso. É além da letra. Cuidado com as distrações. Porque você pode viver uma vida morta. Como diz Joana, né? Um corpo que apenas respira, mas não vive. É emocionalmente morto, espiritualmente morto. Né? Então, é essa distração. O budismo fala muito em distração, né? Diz que é a distração que nos impede ao nirvana, ao êxtase, ao mergulho interior, né? A paz. Né? Os budistas, principalmente os zen budistas atuais, falam muito da distração, que é a distração que atrapalha o foco, já que eles têm muito aquela coisa da interiorização, né? E é verdade. Mas a distração aqui no sentido mais profundo, né? Distração no sentido de eu me perder, de eu ir para um outro caminho. De eu me desconectar comigo mesmo. Com a dimensão divina que existe em mim, né? Eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir. Há um caso atribuído, na verdade é apócrifo, né? Sobre aquele santo do Egito, Santo Antão, santo egípcio, né? Que viajou, mas mais tarde ficou numa gruta, meditando, orando, vários dias fazendo jejum, né? E segundo a tradição, ele foi tentado, segundo a tradição católica, inclusive, foi tentado e venceu as tentações, né? Mas Gustave Flaubert tem um conto apócrifo que conta que depois de ele ser tentado de tudo, o diabo, a figura simbólica do diabo aparecia e tentava ele de tudo. E depois de não conseguir nada, era sexualidade, era ciúme, era cupidez, ambição, poder, nada. O diabo desistiu, viu que não tinha jeito ali, e aí foi-se embora. E ao sair da gruta, Santo Antão começa a dizer, ai, graças a Deus, eu agora me ufano e me alegro, porque realmente eu sou um santo. O diabo diz, oi, opa, voltou. Distração, relaxou, caiu na vaidade, a vaidade de ser santo. Então, essa distração, no Evangelho tem alusões a isso, né? Jesus orando no Getsemane, vai, os discípulos dormindo. Aí, orai e vigiai, volta 3 vezes, né? Os discípulos. Ali é um símbolo também, né? Um símbolo presente ali, né? O dormir para as coisas espirituais, o estar dormindo para as coisas espirituais. Né? O não ter interesse pelas verdades espirituais. Já notaram como o nosso interesse até no sono físico mesmo a gente desperta, se for alguma picuinha, alguma indireta de Facebook, alguma brigalhada, a gente fica aceso. Né? Alguma coisa forte, né? Alguma cena que viralizou na internet. A gente fica aceso. Mas é só pegar um livro espírita que o obsessor pega e dorme. Então, o obsessor se chama preguiça mental. E falta de interesse. Né? Falta de interesse. Falta de disposição, né? Na Epístola aos Efésios, Paulo tem um momento que ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dos mortos. Bem se vê que Paulo não estava fazendo alusão à ressurreição. Levanta-te dos mortos, né? Levantar do caixão, aquele que já morreu, já se foi. Levanta-te dos mortos é levantar-se da morte espiritual, né? E aí, sincronicidade é um negócio fantástico. Ontem, em Mediúnica, a gente leu uma mensagem de Joana, de um dos livros dela, que ela dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia assim, era uma mensagem para a mediúnica especificamente, e ela dizia assim, vocês que são médiuns, eu estou traduzindo com as minhas palavras, vocês que são médiuns e doutrinadores, que estão em mediúnica, atenta bem, porque os desencarnados infelizes e perdidos que vocês estão atendendo eram encarnados perdidos. E às vezes vocês têm a oportunidade de passar por seres assim que estão em perturbação e a gente diz, não é da minha conta, eu não posso ajudar em nada, para depois atender esse indivíduo na mediúnica. Não, o problema é da vida dele, deixa eu desencarnar que eu atendo.
o ideal seria fazer a terapia preventiva. Se eu posso ajudar o sujeito, ajudo agora. Se eu tenho espaço para esclarecer, que eu esclareça agora, para ele não precisar de ajuda depois, para ele desencarnar melhor. A terapia preventiva. E aí ela diz, porque esses que estão mortos para a espiritualidade, no mundo espiritual, que estão aí enxameando a nossa psicosfera, já eram mortos para o espírito na carne. Os perturbados no além já eram perturbados no mundo material. Porque é uma questão de consequência lógica. Então, mortos para as coisas do espírito. Né? Mortos para o espírito. E aqueles que são mortos para o espírito cuidam de coisas mortas. Se preocupam apenas com coisas mortas. Lembra da lenda de Midas, né? O rei Midas? Que fez uma espécie de pacto com os deuses e tudo que tocava virava ouro, né? Quem leu Instruções Psicofônicas de Chico Xavier vai ver um espírito viver isso. Inclusive o espírito faz alusão dizendo que a tradição de Midas era uma intuição espiritual de uma vivência de alguns desencarnados apegados à matéria no além. Porque ele vivia isso. Ele dizia, eu de repente estava no mundo espiritual, tinha sede, queria beber água, eu pegava um copo e isso se transformava em ouro. Porque o espírito gera uma atmosfera ao seu redor daquilo que ele acumulou. Lembra que eu citei o caso do avô de André Luiz no Mundo Maior? Já estou dando spoiler do Mundo Maior. Último capítulo do Mundo Maior. Quando ele encontra o avô, um fazendeiro antigo de posses, né? Mergulhando em lama, só que o que ele via era posse. Era propriedade material. E era lama nas regiões infelizes da espiritualidade. O que Jesus está dizendo de outra forma é dar o valor ao espírito que ele merece e à matéria que ela merece. Não inverter as coisas. Como diz Teilhard de Chardin, o pensador francês, costumava dizer que o erro, ele dizia isso no século XX, né? O erro do século XX, da modernidade, da pós-modernidade, é acreditar que somos seres humanos vivendo experiências espirituais, e é ao contrário. Somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência humana. É isso que Jesus está dizendo com deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque aquele homem representa todos nós que damos, às vezes, mais valor à vida material do que à vida espiritual. Porque o apego à vida material, abordado pelos espíritos, não é simples assim, viu? O apego material não é apenas apego a objetos ou a conta bancária. Eu posso não ter esse apego, mas o apego se manifesta de 1000 modos e de forma sofisticada. Quer ver? Aquela pessoa que é a dona da verdade, só ela quer estar certa. É apego. Porque a opinião dela tem que prevalecer. É apego às coisas desse mundo. Porque ela não sabe calar e deixar que o outro fale, mesmo que ela tenha razão. Porque isso é desapego. É passar a impressão que saiu como errado numa conversa. Tem um texto do Evangelho que fala isso, né? Há muito mérito espiritual em calar para deixar que outro tolo, mais tolo do que vós, fale. Quer dizer, os espíritos chamaram a gente de tolo e a gente ainda gosta. Um tolo mais tolo do que vós tem a razão. Né? Então, o apego é complexo, porque eu posso ser o dono da verdade, eu posso ter apego ao meu prestígio, à minha imagem, eu posso ter apego à minha visibilidade. Né? Eu não tenho apego a dinheiro, sou até generoso. Mas, na tarefa que eu me meto, tem que ser do meu modo. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Até na caridade. Até no espiritismo. Concorrência para ver quem faz mais palestra, para ver quem faz mais a caridade, é o máximo do desplante. Mas existe isso. Existe isso. A gente tem aqui pessoas, eu não vou citar porque eu posso esquecer de alguém aqui, mas a gente tem pessoas aqui que produzem conteúdo espírita como Raciocínios Espíritas. Não são concorrentes, são parceiros. Pessoas que produzem nos seus canais de divulgação de internet. Que deve agregar, deve juntar esforços para produzir mais, porque tem muita gente precisando. Muita gente que não conhece esse conteúdo. Mas tem gente que fica como concorrente. Então, a gente tem isso, né? Isso tudo demonstra apego. Apego no campo afetivo, no campo social, no campo profissional. Ou então, Jesus está dizendo o seguinte, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os mortos é o seguinte, olha. Em que dimensão a sua vida afetiva atrapalha a sua espiritualização?
o relacionamento ou os relacionamentos amorosos que você estabeleceu são incompatíveis, a forma de você se relacionar com a sua espiritualidade? Porque se existe isso, está alguma coisa errada. A sua atividade profissional atrapalha ou vai de encontro à sua espiritualização? O seu modo de viver, a sua vida familiar, atrapalha a sua espiritualização? Se atrapalha, tem alguma coisa errada. Porque eu posso estar em todos esses lugares, inclusive aproveitando as oportunidades para crescer espiritualmente. Seja para demonstrar minha vivência na fraternidade, seja, no caso da convivência difícil, seja para demonstrar paciência, seja para vivenciar a tolerância. Tudo isso é experimentado nessas situações. Por quê? Porque os espíritos superiores, vou contar um negócio que não é muito agradável, padeceram. Por isso que eles são superiores. Sabe por quê? Porque assim, qualquer virtude que você pensar aí, pensa uma virtude, perdão. Como é que a gente é avaliado no perdão? É duro saber disso, mas como é que a gente passa no teste do perdão? Tolerância. Como é que a gente passa no teste da tolerância? Então, meu Deus, me dê tolerância. Ele bota aquela pessoa difícil na sua vida para você desenvolver a tolerância. Porque nada disso é de mão beijada, são conquistas do espírito. Então, esses espíritos, agora aqui para nós, é prazeroso ou não é? É prazeroso você tolerar uma pessoa que o tempo todo está lhe atacando? Não é. Está lhe alfinetando? Não é. Vamos combinar. Ter paciência? Perdoar ofensas? Tudo isso tem um certo desconforto para o homem da matéria. Porque o espírito ali, muitas vezes está se agigantando. Por quê? Essas experiências que a gente considera desconfortáveis é a desconexão do eu ou do ego, do espírito em relação ao mundo material. É por essa razão que mesmo no sofrimento, ou principalmente no sofrimento, os espíritos se elevam. Eu não estou fazendo apologia a ninguém sofrer, não é isso. Eu estou dizendo que a gente amadurece em algumas instâncias dessa forma, através desses testes. Então a gente vê esses espíritos notáveis, é porque eles já passaram por tudo isso. Já tiveram essa dificuldade. Não é padecer apenas uma doença grave, que precisa de morfina. Não. É padecer isso. Desapegar dói. Se você é muito orgulhoso, abrir mão do orgulho dói. Convivência próxima dói. Quer ser incomodado o tempo todo. Então, e às vezes é priorizar uma coisa, porque como a gente não vai dar conta de tudo. Eu me lembro de Ivone Pereira, né? Ivone Pereira, no livro Devassando Invisível, fala que quando ela foi visitada pela primeira vez por Frédéric Chopin, o célebre romântico do século XIX, do piano, um dos pais do romantismo no piano, né? Esse homem que tanta beleza ofereceu à humanidade, apareceu a ela, que tem ligações com ela de existência anterior, e ela se sentiu tão conectada a ele, talvez por uma reminiscência do final do século XIX, contemporâneo de Allan Kardec. Chopin lhe deu uma série de lições e pediu a ela para que ela providenciasse um piano. Na casa dela tinha um piano da família, porque ele queria tocar. E que ele iria se juntar a ela para, em termos espirituais, inclusive, ela gostava de música, né? Até dedilhava alguma coisa, e disse a ela, olha, eu vou ensinar você a construir músicas, vou passar minha mensagem através da música, você vai escrever na partitura, eu vou orientar você. E Ivone começou a chorar. Disse para ele, infelizmente eu não posso, porque eu tenho uma tarefa mediúnica. Aqui eu preciso escolher. Ou eu vou por essa área que para mim é muito divertido, é muito prazeroso, mas eu não vou ter tempo de dar conta da tarefa mediúnica que está me chegando através do guia Charles, Leon Denis e os outros espíritos. E aí disse para ele, o senhor vai ter que escrever por psicografia. Porque se for por música eu não vou. E ele não aceitou. E ela priorizou. Ela disse, ou eu estudava piano agora e era orientada por ele, ou eu psicografava as obras. Olha que decisão difícil. É um dilema. E às vezes a gente passa por esses dilemas, né? Então, porque essas virtudes desenvolvem essa fortaleza espiritual. Por isso que esses espíritos nobres têm um raio maior de alcance, né? Não dizia que Chico chegava assim,
Arnaldo Rocha que brinca, né? Arnaldo Rocha disse certa vez que um companheiro seu estava no grupo espírita da prece e Chico disse assim, meu filho, ele já estava de cadeira de rodas, meu filho, pega o sapatinho ali para mim. E o companheiro foi pegar o sapato e disse assim, vem chulé. E o próprio sujeito que falou isso para Arnaldo, disse que entregou para ele, ele disse, e aí, meu filho, viu algum chulé? Quer dizer, captava psiquismo. Mas quer dizer, esses espíritos mais nobres, eles têm um raio de ação, porque eles já superaram essa fase. Agora, já imagina nós aqui, captando o pensamento de todo mundo, a gente ia enlouquecer e ia sair correndo do centro. Então, a divindade é sábia. Eu não sei. Eu nem quero saber, Deus me livre, penetrar o pensamento dos outros. A gente tem uma liberdade mais restrita. À medida que a gente evolui, a gente tem um raio de ação melhor. Por quê? Porque a gente já tem condição. A gente não tem condição de dar conta de internet, não sabe focar. Tem um acervo tão grande que a gente não sabe focar. O problema hoje da internet é você saber focar naquilo que é importante. Porque tem tanta besteira e tanta coisa preciosa. Então a culpa não é, os jovens não estão lendo, não é da internet. É da falta de foco. A internet tem tanto acervo cultural que no passado não conseguia. Tinha que ir para a biblioteca. Né? E hoje está ali, artigo científico, obras fantásticas. Mas por que a gente perde tempo em tanta coisa que não tem substância? Então, focar. Né? E esses espíritos, eles chegam a tal ponto que eles valorizam a vida interior, mesmo no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual o indivíduo pode ser apegado à matéria, né? Porque, gente, apegado à matéria não é necessariamente apenas apegado ao corpo, apegado ao dinheiro, à carteira, não. O espírito pode ser, por exemplo, tão apegado ao seu destaque, ao seu prestígio, que vive tentando, de alguma forma, apresentar-se com uma boa imagem. Se gabar, como se diz. Se gabar é até menos nocivo, porque assim, a pessoa que vive se gabando, vive, né, assim, se exibindo, falando das suas virtudes, um remedinho, um tratamento. Né? O problema é que essa pessoa que começa assim, vai descer demais, não para aí. Começa a querer impor que os outros sejam da sua forma, querem mudar os outros, querem que as pessoas ajam do seu jeito. O problema é esse. É que não fica apenas no narcisismo individual. É que Narciso acha feio que não é espelho. Então quer ver todo mundo como espelho de si mesmo, né? Então, essa é a ideia, né? Eu me lembro de Nosso Lar, Veneranda, a ministra Veneranda, tem um momento que ela aparece na obra, né? E André Luiz, de acordo com o mentor, com Clarencio, faz uma espécie de descrição da vida dela, da história dela, né? E há determinado momento que Clarencio diz assim, com exceção do governador de Nosso Lar, que tem acesso às regiões superiores, ela é a única pessoa daqui, da colônia, que já esteve em contato pessoal com Cristo. Conversou com Jesus 2 vezes. Agora, nem tem ousadia de perguntar isso a ela. Porque toda vez que alguém perguntou isso a ela, ela se esquiva, ela não quer falar, não quer dizer o que foi que houve, não fala o teor da conversa. Se sou eu que, no lugar dela, eu ia falar para todo mundo. Quer dizer, o Espírito se esquiva. Então, vejamos, e aí eu quero concluir, para passar para considerações, etc., dizendo o seguinte, tem um texto de Leon Denis que ele faz uma espécie de abordagem sobre isso, né? Daqueles espíritos que já se desapegaram, e ele chega à conclusão seguinte, que prazer, foi até comentado isso em Mediúnica ontem, prazer, fortuna, beleza, fama, poder, deslumbramento, esses espíritos, quando sofrem essas coisas, eles são insensíveis a isso. Os espíritos sublimados, diz Leon Denis, essas coisas, vou citar o texto dele, Ipsilíteres, essas coisas não têm ascendência sobre eles. Então, se tem poder, tem, mas vê como natural, como uma tarefa para executar. Se não tem, também não fica revoltado. Se tem recurso financeiro, age naturalmente e utiliza aquilo como recurso para o progresso. Se não tem, também não fica revoltado. Sabe transitar pelas tentações do mundo, de tal forma que aquilo não afeta eles. Isso é deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Né? Vamos socializar aí a palavra, quem quiser agregar.
Perfeito, perfeito. Para quem não viu, Patrícia fez um comentário muito interessante, né, e falando sobre os chamados, né, que o tempo todo a gente está sendo chamado, esse símbolo do encontro de Jesus com o homem, né, que queria enterrar seu pai, é o símbolo de nós, que o tempo todo estamos sendo chamados para segui-lo, né, metaforicamente falando, né, os convites da vida para que a gente possa mudar de rumo, adotar um estilo espiritual, um estilo melhor, né, se moralizar, o tempo todo a vida está nos convidando, né. Você me fez pensar e lembrar uma coisa muito interessante, né? Você é jovem e eu participei de juventude espírita, de evangelização, e eu via muito isso, né? Você vai se meter com essas coisas, né? Deixa depois que você aposentar, depois que você fizer carreira. E eu respondia, e se eu morrer antes? Se eu for para o mundo espiritual antes, qual é a garantia que eu tenho? É claro que eu não vou negligenciar as tarefas da profissão, os deveres materiais, em função da espiritualidade, não é isso. Mas esse também é um sofisma. Deixa se aposentar, ou seja, quando tiver na terceira idade, com 90 anos, que tiver de cadeira de roda, aí o resto dá para Jesus. Olha que coisa, né? Só que quando chega na terceira idade hoje, tá com vigor, cheio de saúde, mas tem que complementar a aposentadoria, tem que arranjar outra fonte de renda, e aí, quando se aposenta, nem vai no centro nas horas que ia quando estava trabalhando. Isso quem fala, inclusive, é Divaldo. Então, é claro que a gente tem que doar a nossa contribuição, fazer a nossa parte enquanto estamos no corpo, porque não sabemos o momento em que estamos chamados, né? Claro que isso não é uma postura fanática, bitolada, alienada, né? Negligenciar. Eu me lembro que Raul Teixeira, o célebre orador, na época que ele foi um dos maiores oradores da tradição espírita, esse homem percorreu o mundo inteiro encantando, até hoje encanta suas palestras, em que pese a sua impossibilidade hoje por conta de saúde. E quando ele foi fazer o doutorado dele, ele era professor, né, de ensino público, ele foi fazer o doutorado dele em educação, ele contou isso em palestra, ele passou 2 anos sem aceitar convite de palestra. 2 anos. Vocês não sabem o quanto o meio espírita criticou ele. Tinha gente que mandava o convite, como ele dava essa explicação, virou estrela, agora não recebe convite, porque tem isso, a gente sofre isso também. Quando a gente não pode atender o convite, a gente é criticado, né? Então, virou estrela, para ir, agora está metido, não recebe. Ele passou 2 anos, fez o doutorado dele, depois voltou à tarefa, né? Então, claro que tem esses ajustes na vida do dia a dia, né? Mas daí a pessoa simplesmente... Até porque esse convite à espiritualização não é necessariamente um convite de frequentação, né, na casa. É trazer a espiritualidade para o dia a dia. Esse momento de frequência é o momento de a gente estar ouvindo, de refletindo, buscando o combustível para viver a espiritualidade aonde Deus nos colocou no dia a dia, na família, né? E assim por diante. O sofrimento é uma experiência que, por incrível que pareça, tem o propósito de fortalecer a nossa espiritualidade. A dor, diz Amélia Rodrigues, não amadurece em si mesma. Pode proporcionar o crescimento ou pode revoltar. Mas, como foi dito, a forma como eu lido e a forma como eu extraio a mensagem do sofrimento é que me faz me impulsionar para frente ou cair na revolta ou no desânimo, né? E até a vontade de não viver mais, né? Então, o sofrimento tem isso, né? E a verdadeira espiritualidade não é... Eu acho que o espiritismo rompe com isso, amigos, já para encerrar, eu sei que a gente passou um pouco do tempo. A verdadeira espiritualidade e a gente está viciado historicamente, secularmente, a achar que espiritualidade é um conjunto de rituais, né? Espiritualidade é o hábito mecânico de uma liturgia religiosa, né? A verdadeira espiritualidade é muito diferente, né? Isso daí é o passo inicial do indivíduo se aproximar do sagrado através da repetição, mas a espiritualidade verdadeira é a resiliência que eu tenho diante de uma dor. É a forma como eu me conduzo, por exemplo, com o câncer, com a perda de um ente querido, como foi falado aqui, né? A perda de um filho, que é uma das maiores dores, né? Um dos maiores sofrimentos, né? Uma calúnia, né? uma agressão, né? Uma traição. As dores morais, né? Tudo isso representa, de alguma forma, um convite ao espírito, né? Ao seu engrandecimento, né? É um engrandecimento. Então, eu acho que a espiritualidade é forjada aí. Por isso, a gente costuma dizer o seguinte: enquanto não chega o momento
de eu derramar lágrimas e de eu viver essa experiência, é necessário que eu aproveite essas horas para ir ganhando reservas. Por isso um grupo como esse do Evangelho, para ir se fortalecendo. Quase sempre, o que é que acontece? A gente não se fortalece, aí no momento do testemunho a gente reage mal. Desespera, revolta, né? Então, a ideia é que a gente tem para ter esses recursos, para ter essa reserva.